Olá, professoras, olá, professores. Bem-vindo a uma grande novidade, o nosso programa de formação de professores, o programa Multiplica SP. Ele vem aqui trazer a força da nossa rede, dos nossos profissionais da educação, para empoderar vocês, os nossos professores. Você pode escolher 2 papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. São encontros síncronos e em grupos pequenos, isso é muito importante. São encontros gostosos e o poder deles está na troca de experiências, numa troca horizontal, nada de cima para baixo, de fora da rede para dentro da rede. O poder está com a gente. Então, toda essa formação é baseada em troca de experiências. Tanto multiplicadores quanto cursistas falam bastante, trocam as suas experiências bastante. Isso é muito importante. Então, professora, então, professor, vem com a gente. Vem para o Multiplica SP trocar experiências com os nossos encontros síncronos, em grupos pequenos, trocando experiências com os nossos colegas. Vem! Fala, meus queridos e queridas, beleza? Tudo beleza com vocês? Eu sou o Adriano Neves, professor de arte e formador da EFAP. Quero desejar um bom dia nesse dia frio, chuvoso, mas bola pra frente, né? Eu sou homem branco, barba grisalha, óculos, camiseta azul, calça azul e tênis azul. Todo dia azul hoje. E não estou sozinho, estou também com a Tânia. Bom dia, Tânia, tudo bem com você? Bom dia, Adriano, tudo bem? Eu sou Tânia Rezende, eu sou formadora EFAP, pertenço à equipe da Educação Especial, eu sou uma mulher branca, de 1,56 m, eu tenho cabelos castanhos, olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma blusa marrom, uma calça preta, um sapato marrom e uma boina também marrom. Tá bonita, Tânia, tá bonita. Olá, professoras e professores da rede. Meu nome é Isis Ferrari, eu sou professora da rede de História e aqui na EFAP eu atuo na formação de professores, principalmente. Sou da equipe de Ciências Humanas e também atuo com tecnologia e a gente está aqui no TCT, né, no Temas Contemporâneos Transversais. Então, esse ATPC é para olhar um pouco esse componente, né? A gente não pode chamar de componente, né, Adriano? Mas essa dimensão do currículo, que tange os temas contemporâneos transversais. Eu sou uma mulher branca, cabelos no tom aí cobre. Hoje eu tô toda de preto, só com blazer. Eu não sei que cor que é essa aqui não, mas acho que é cru. É um rolê tem um nome chique. Na minha época eu chamava de bege, ou creme. Ou creme. Agora tem um nome chique aí que eu tenho. O pessoal tá tudo chique aqui, saiu de camiseta. Só não vi de bermuda hoje porque tá frio, mas o pessoal aí que costuma acompanhar os ATPC aí sabe que eu sempre venho de bermuda. E hoje a gente vai trocar uma ideia, conversar um pouco com vocês. Dentro dos temas contemporâneos transversais, a gente vai trazer a educação integral. Porque quando a gente pensa em área de conhecimento, quando a gente pensa em como a gente faz ações multi e interdisciplinar, a educação integral é um ponto bem relevante para a gente inserir aí no nosso olhar didático-pedagógico. E aí, por isso, estamos contando aí com a presença da Tânia, que vai trazer um pouco as perspectivas da educação especial, olhar a questão do ensino universal, a presença do Adriano, que é de arte, então já é um componente, e eu que sou de história. Então temos linguagens, educação especial, para fazer esse diálogo aí, olhando os temas contemporâneos transversais. E aí eu vou deixar você começar a conversa aí, Adriano. Tá, antes de começar a conversa, professora, vocês viram aí o vídeo do Multiplica e a gente vai passar uns slides aí explicando mais um pouquinho do Multiplica e como entrar no sistema.
Aí eu vou conversar, então, trazer um pouco Multiplica. Então, como o secretário falou, ele é uma formação, é um encontro formativo que vocês terão a oportunidade de fazer na ATPC de vocês. Então, 2 ATPCs vocês destinam para esse encontro formativo. É para valorizar as experiências aí da rede, porque a gente está falando em formação entre pares. Então, são professores conversando, dialogando, tendo esses encontros formativos do mesmo componente e que vocês vão conseguir aí conversar com professores de diferentes contextos de realidades, de outras cidades, de contextos de escolas diferentes, para fazer essa formação continuada ficar bem mais enriquecida. Pegar novas ideias, né? Tudo isso daí. Exatamente. E então temos esse slide aí que tem o QR Code, que dá para vocês entrarem aí no sistema. E também temos aqui o tutorial do programa Multiplica SP, hashtag professores. Temos o índice Multiplica SP Professores, no índice tem índice, perfil, inscrição multiplicador, processo seletivo professor, processo seletivo formador DE e processo formativo DE pesquisa. Perfil professor multiplicador, professor especialista em currículo, passo a passo. Tem o sistema da sede, você vai entrar lá com a sua senha, vai clicar em EFAP, na EFAP, programa Multiplica SP, professores. Ali no processo seletivo EFAP, clique em inscrever para iniciar a inscrição ou pesquisar se já estiver inscrito. Os botões estão aí na tela, bem fácil. Inscrição, processo seletivo, professor multiplicador. Professor, consulte os requisitos para a participação no edital. Isso aí é muito importante. Qualquer dúvida que você tenha, veja no edital, que está falando tudo ali. Está falando de carga horária, está falando de salário, está falando de tudo, né, professora? Exatamente. Quando a gente pega o programa Multiplica SP, a gente tem aí 2 perfis, como a Adriana está mostrando, de como faz a inscrição, 2 perfis distintos. A gente tem o multiplicador, que é o professor que vai ficar responsável por orientar essas conversas formativas, por trazer esses materiais, por fomentar ali os debates, as discussões, as conversas de teorias pedagógicas, olhar o material digital, ampliar esse repertório que a gente tem por meio da formação continuada. Então, se você quer ser professor multiplicador, são essas atividades que você vai exercer. Então, no edital, ele traz aí detalhadamente as suas atividades. Aí você tem o professor cursista, que em outro momento, que é o professor que vai participar desses encontros como cursista, e você tem o professor que está na diretoria de ensino, que são os especialistas em currículos, que vão orientar esse professor multiplicador. Então, se você quiser ser um professor multiplicador, ou seja, orientar esses debates, trazer o material, fazer as discussões com os seus pares, então eu sou professora de História, eu quero ser professora multiplicadora. Eu me inscrevo no programa para ser professora multiplicadora, então faço o vídeo, sigo os passos ali que está no edital, me inscrevo no programa. E aí eu vou receber aí um valor por essa função, né? Por essas atividades que eu estou exercendo de formação entre pares. Então, como eu vou orientar o meu grupo de professores, a conversa, os debates pedagógicos, trazer o material, aí trazer todas as orientações que vêm da secretaria, enfim, eu vou ter aí um valor por essas aulas que são horas, né, de ATPC, na verdade, que eu vou estar junto com os meus pares aí orientando essas formações, tá certo? Então, essa é bem... É o resumo do... Bem resumo. Boa, isso daí para bem resumido do edital. Vou contratar professora para concurso. Quando tiver concurso, eu vou contratar professora para Mas é importante ler todas as regras do edital, ver se vocês têm todas né, se vocês têm a pontuação necessária, todas as situações. Apto, né, para entrar no programa. Continuando com os slides, assim, vou passar aqui para vocês verem que é bem fácil, é só preencher com o nome, a cidade, CEP, o local. E é bem parecida a tela do formador DE e do professor multiplicador.
Professor multiplicador é o professor que está na escola, na rede, com as aulas atribuídas, enfim. Formador da IE, a gente chama de especialistas em currículo, é o professor especialista em currículo, que está trabalhando ali na diretoria de ensino, no núcleo pedagógico, que provavelmente vocês em algum momento devem conhecer por causa das formações que são promovidas ali nas diretorias. Boa. E assim, enquanto a gente está falando aqui, eu vou passando na tela, e depois isso daqui fica no repositório, essa formação. Então, você pode pegar, dar pausar o vídeo, se precisar disso daqui. Mas assim, lá na sede, tá tudo explicadinho, tem um tutorial lá também. Exatamente. E se vocês quiserem também, a gente pode fazer aquela prática muito conhecida. Faz um Google, coloca professor multiplicador. Ele já vai aparecer a página específica da EFAP, que é do professor multiplicador. Você entra lá, ele já vai direcionar para a sede. Enfim, lá já tem perguntas frequentes, já tem os valores, o edital, já tem todas as informações para você ser o professor multiplicador. Lembrando que o professor multiplicador é essa pessoa aí, esse professor que vai orientar essas formações. Então, ele que vai ser o responsável ali pela formação entre pares, tá certo? Além do dinheiro, tem... Evolução funcional. Evolução funcional. Estou falando baixo aqui só para a gente ouvir aqui, ó. Só a gente que está aqui está ouvindo isso, beleza? Então, vamos continuar agora com a nossa formação. Então, Oráculo, coloca aí na tela, por favor, o nome da nossa formação, que é Grandes Temas Educação Integral. Professores Adriano Neves, Isis Ferrari e Tânia Rezende. Temos aqui o próximo slide, que é o diário de bordo. A gente vai ver um videozinho. Deixa eu ver aqui no meu ponto. Oráculo, tá pronto aí o vídeo? Acho que tá, né? Tá pronto? Eu só estou esperando um joia dele aqui. Assim que tiver pronto, ele fez assim, ó. Está pronto! Gritou aqui. Então, Oráculo, pode soltar e a gente já volta. Vídeo com animação. Fundo branco, uma imagem de microfone no centro da tela, escrito: chegou a hora de separar os materiais. Imagem de uma caixa de presente pequena, escrito: vamos. Se transforma em uma caixa maior, escrito: anotar. Escrito: diário de bordo. Aparece em duas mãos e puxa para baixo a tela. Escrito: é um importante instrumento de registro, reflexão sobre as práticas e também para se pensar na própria aprendizagem. Metodologicamente, é uma importante ferramenta para a avaliação de aprendizagem dos estudantes. O diário de bordo auxilia a colher as evidências do trabalho, na sistematização, a organizar as ideias. É um instrumento de registro diário, anotar o local, dia e horário, descrever a atividade e os comentários significativos. Promove hábitos de reflexão e de escrita. Vamos lá? Professoras, professores, a gente vai passar um pouco o vídeo para trazer mais informações sobre o Multiplica e aí a gente volta falando um pouco de educação integral, só para fechar a nossa frase. E nunca demais, né? Mais exatamente, mais informação, para vocês terem cada vez mais claro esse programa que está vindo da Secretaria da Educação, tá certo? Estar em sala de aula é um encontro de várias coisas da minha vida, desde a minha família, desde os professores que me influenciaram, e é um encontro das coisas que eu gosto de fazer. Para ser professor assim, a gente acaba transferindo aquela nossa bagagem do que a gente passou durante a nossa formação. Eu decidi ser professora porque eu tive uma inspiração muito maravilhosa, que é a minha professora de ciências, o nome dela é Edilene. Ela tinha aulas muito diferentes das que a gente estava acostumado a ter. E eu acho isso definitivamente uma inspiração. Hoje, nas minhas aulas, eu utilizo um método que as minhas professoras utilizavam, que é de levantar a autoestima dos meus alunos, procurar saber quem é o meu aluno, o humano que tem dentro dele. Você pode escolher dois papéis.
Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. Então, como que funciona? É um professor que vai ser um professor multiplicador e esse professor vai ter uma turma com até 15 cursistas. Esses cursistas também serão professores. E esses professores, junto com esse professor multiplicador, conversarão sobre temas baseado no material digital e no resultado da prova paulista. Qual que é o objetivo desses encontros formativos? Que a gente troque experiência, que a gente discuta metodologias possíveis para aplicação em sala de aula, com o conhecimento da própria rede. Então, o que a rede faz que super funciona, que super dá certo e que a gente pode também transformar aquele processo educativo em um processo prazeroso. O lecionar na escola, isso é um prazer para mim. É o que me dá gás todo dia para vencer, para ensinar. Nós somos, assim, pessoas que têm essa possibilidade, né? Ouvir, aprender e transformar. Um bom professor marca um aluno, o professor não tão bom assim marca também. Então, qual é a marca que você quer deixar no seu aluno? Qual é a marca que você quer deixar na sua história? Pronto. Mais uma informação. Agora o pessoal tá bem nutrido de informações aí, hein? Mas não esqueçam de ver o edital também, tá? Qualquer coisa tem lá no Dúvidas edital, no site. tem no site, já tem o FAQ lá com as perguntas costumeiras. E vamos dar prosseguimento, então, à nossa formação. O percurso de hoje. Objetivo para início de conversa, interação, prática em sala de aula, para concluir e sugestões. O objetivo, então eu vou passar a voz para você, professora. A gente vai conversar aqui, né, contextualizar a educação integral. Lembrando que educação integral, ela, nesse caso, a gente vai falar, não importa o modelo de ensino que a gente tem. Então, ou numa escola de tempo parcial, ou numa escola de tempo integral, a gente está falando de educação integral que está presente na BNCC e no currículo, tá certo? E aí, de novo, na tela, o objetivo, que é refletir sobre a importância da educação integral e do desenho universal de aprendizagem. Que aí vai ser a participação da Tânia aqui para a gente entender um pouco mais o que significa desenho universal de aprendizagem. Aqui para vocês na tela, a gente vai trazer onde está a educação integral. Então, quais os documentos que a gente tem de base para trazer nessa formação? É a BNCC e o currículo. E o que significa essa educação integral? Como eu disse para vocês, independente se a escola é de tempo parcial, se é uma escola de EJA noturno, se é uma escola técnica, se é uma escola de tempo integral, como os programas, né, o programa integral aqui no estado de São Paulo, a gente está falando de uma educação integral, ou seja, ela olha não apenas o cognitivo, o racional, mas ela também olha competências socioemocionais, elas trazem habilidades que vocês conseguem trabalhar aí para que o estudante consiga ampliar repertórios de perspectivas de vida, que é por isso que a gente tem um componente chamado projeto de vida nas nossas escolas, independente se é de tempo parcial ou de tempo integral. Então, a educação integral, ela vem com essa perspectiva de você trazer uma educação mais ampla, mais inclusiva, que você consegue olhar outras dimensões de habilidades. Então, não só apenas a cognitiva, mas também socioemocionais, é uma educação mais interdimensional aí. E aí, qual que é o foco? Voltando no slide aqui. Promover aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, e também com os desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir. E aí eu chamo a atenção para vocês num ponto. Quando a gente chama em educação integral, a gente tem que falar que a gente tem que considerar que o nosso público, ele não é homogêneo.
A gente fala isso na educação desde que a gente, no primeiro mês de professor, a gente já começa com essa conversa de que o nosso público não é homogêneo. A gente tem diversas culturas. E por que eu estou falando de culturas? Mesmo dentro de um espaço urbano, dependendo do bairro que a gente mora, ela traz uma perspectiva, um olhar. Então, se eu moro num bairro mais periférico, eu tenho uma cultura diferente de um bairro mais de classe média alta. Se eu tenho mais acesso a repertórios culturais, eu vou produzir um olhar diferente. Se a gente tem constituições de famílias diferentes, a gente também traz essas perspectivas. A gente está falando de uma escola, e a escola reflete diretamente a diversidade da nossa sociedade. Por isso que é tão importante a educação integral. Claro, a gente tem aí uma das formas práticas da educação integral é o projeto de vida, que vai trazer competências socioemocionais, enfim. A gente começa a trazer um pouco mais esse debate mais objetivo, mais sistematizado, quando em 2012 o Estado de São Paulo traz o programa Ensino Integral, que ele vai trazer outras perspectivas, então componentes curriculares que vão ampliar esse repertório do estudante, né? Claro, no começo ele é bem focado no ensino médio, então você tem discussões, debates como competências socioemocionais, educação interdimensional, protagonismo, isso tudo, ele é a educação integral, quando você não vê mais o estudante apenas como desenvolvimento de habilidades racionais, né? Por exemplo, aí eu vou trazer a história aqui, né? Como estudar a Revolução Francesa. Eu pego e trago todas as habilidades para que o estudante saiba a Revolução Francesa. Quando você fala em educação integral, ele vai entender a importância da Revolução Francesa para o contexto atual dele, que é exatamente as questões da liberdade, da fraternidade, o que significa isso, que tipo de contexto cultural que ele consegue enxergar o mundo dele. Então, a gente está ultrapassando aí os livros didáticos, os materiais, quando a gente fala em educação integral. E pode ser usado em qualquer segmento, né, professora? Exatamente. Nos anos iniciais, nos finais e médio, né? Sim, a educação integral ela não é presa no ensino médio ou no programa Ensino Integral, por isso que é bem importante. A gente agora deixa bem claro, né, o Brasil deixa bem claro isso na BNCC, a importância de ter uma educação integral, de considerar as diversas formas e contextos socioculturais que os nossos estudantes estão inseridos. E quando eu falo isso, a gente sabe que a gente tem escolas centrais, que a gente tem escolas que está ali na zona rural, que a gente tem escolas em zonas ribeirinhas, tem escolas quilombolas, escolas indígenas. A gente tem uma diversidade muito alta aqui no estado de São Paulo, porque são 5.000 escolas, né, professora? Aí não tem como, né, Adriana? Para dar. E assim, escola central também, né? Tem escolas assim, que a gente às vezes está acostumado a trabalhar ali na periferia de um jeito, mas tem escola do centro mesmo ali, perto da Praça da Sé, aqui, quem conhece, aqui a capital, ela é diferente também numa escola, né? Porque muitas vezes são escolas de passagem. Isso. Também. Então, as escolas de passagem, os alunos vêm com os pais e aí eles trabalham ali, deixam os filhos, trabalham depois na região, né? Trabalham na região, aí vão para centros juvenis, depois voltam para casa. Então, também tem isso, essas escolas centrais, que são escolas de passagem também, né? E a gente tem contextos interior, diferente da capital, diferente do litoral, enfim. Por que eu estou trazendo e por que a gente está trazendo e enfatizando isso para vocês? Porque a educação integral fala exatamente disso. Como que você trabalha dentro da sua classe habilidades que vão repertoriar esse estudante, que vai ser um cidadão aí, quando entrar na fase adulta, né, exercer os plenos direitos de cidadania. Então, o que vai acontecer? Como que você vai trabalhando outras habilidades além das ditas cognitivas? Não que a socioemocional não seja cognitiva, tá, gente? Porque você trabalhar habilidades que levam o estudante a ser protagonista, a trabalhar habilidades que faça com que o estudante olhe o seu mundo de forma mais crítica, também ela é um cognitivo. Mas quando a gente fala de habilidades, por exemplo, como empatia, a gente traz outras
outras perspectivas que não a racional, né? Que não a científica pura, né? As ciências puras aí, tá certo? E claro, a gente começa, o pessoal do integral, principalmente professores que estão há muito tempo, desde 2012, nas escolas de tempo integral, eles já estão mais habituados a esses debates, que é trazer a educação interdimensional, olhar o estudante sobre óticas múltiplas. A gente já tem aí na década de 90, 2000, vários debates que falam da importância, né, de olhar esse estudante muito além da sala de aula, do livro didático, do material digital ou de um conteúdo programático. E isso vai ganhando forma aqui no estado de São Paulo e chega ao que a gente conhece no Brasil, né, a partir do sistema federal, como o BNCC, e aqui como currículo paulista, e nas escolas estão traduzidos aí com os componentes focados em área, o ensino médio aí tendo características distintas, o projeto de vida, os debates também com metodologias ativas, enfim, tudo isso vai potencializando a educação integral. A educação antirracista, ela faz parte da educação integral. Quando você traz as questões de mulher, os debates contra a discriminação, preconceito, contra a homofobia, enfim, tudo isso também faz parte da educação integral. Os direitos da criança, né? Quando você, aí para o pessoal de anos iniciais, quando eles fazem assembleia, também faz parte da educação integral. Os anos finais e médio, quando tem um protagonismo ali do Grêmio, também faz parte da educação integral. Então, é você conseguir considerar essas perspectivas todas e aprender que a escola é diversa tão quanto a sociedade que a gente conhece. Professora, com essa sua fala aí, agora eu sei o que é ensino, educação integral, ensino integral e tempo integral. Exatamente. O tempo integral é a criança mais tempo na escola. Mais tempo na escola. O ensino são muitas práticas dentro de sala de aula e a educação é toda uma orientação que vem na base de currículo. É claro, gente, a gente está tentando aqui traduzir de forma didática. É mais complexo, né? Os professores estão habituados na teoria, mas aqui é uma conversa didática, então é mais fácil nesse sentido. Porque se eu estivesse explicando isso para um aluno meu de 10 anos, eu ia falar para ele, ó, lembra do leite integral. A gente quer o leite integral, não o leite desnatado, fora um monte de coisa. A gente tem que colocar um monte de coisa, que é o integral. E aí, essa importância também da gente ter trazido aí para a conversa, né, quando eu e o Adriano começamos a construir a pauta para trazer nesse encontro formativo, falar com a Tânia, a importância da Tânia estar aqui. Que a Tânia, ela olha a perspectiva da educação integral dentro da educação especial, ou traz a educação especial nessa perspectiva Com aí. esse gancho, professora, então a gente vai para o próximo slide, o oráculo vai mostrar ali, que Opas, eu que... Coloca lá na interação, professora. Interação. Aê! Então a gente quer saber... Oráculo sou eu, você tá ligado, né, Adriano? Você faz favor, hein? Porque a gente vai falando aqui, oráculo ali, para o pessoal achar que tem uma equipe aqui de 700 pessoas. Mas tem uma equipe muito boa aqui. Mas assim, tem uma equipe pequena, mas ela toma conta no recado. Sim. Professora, se não fosse eles, a gente ia dar essa formação com cartolina, sempre falo. A gente ia dar ia ficar meio estranho. Então é assim, pessoal do chat, olha, tem 1000 e poucas pessoas aí no chat. Eu quero que vocês respondam aí. O que é o desenho universal? Aí quer ver que vai vir um piadista de arte, vai falar alguma coisa? Não, pessoal, não é desenho, de desenhar, de arte. O que é desenho universal? O que vocês acham aí, pessoal do chat? Que já a Tânia vai explicar isso daí, o que é desenho universal. E eles já tiveram algumas ideias com a educação integral, né? Um minutinho para eles interagirem, pode ser? Pode ser, um minutinho? Deixa a música para eles então, pessoal do estúdio, enquanto eles interagem aqui. Like
Voltamos ao tempo, já deu tempo. E assim, temos várias participações aqui do chat. Uma delas é Suede Pereira. Tá falando, uma forma de buscar e garantir a acessibilidade. Vamos ver daqui a pouco com a Tânia se é isso mesmo. Aqui também tem com a Rosângela falando sobre aspectos de educando ou educação. E tem muitos professores, Adriano, que trouxeram aqui pra gente espaços democráticos, viu, Tânia? Isso. Democrático. E alguns outros professores, que eu acabei fazendo um compilado aí das interações de vocês. Outros professores trazem também que é um desenho na qual traria condições mais iguais para que todos consigam participar aí da educação, né, do espaço de aprendizagem. O Danilo colocou aqui, o que está no alcance de todos. Olha, que legal. Que legal, gente. Obrigado aí pela participação de vocês. Então, é assim, a gente tem um pouco da história da década de 70, que começa a questão do desenho universal. E aí é exatamente isso que vocês disseram. Então, eram os ambientes, então começaram a ser obrigatório rampas, apesar que o pessoal acha que só rampa resolve o problema. Não é bem assim. E rampa também tem um nível certo, tem tudo isso. Ele vem da arquitetura, né? Uma preocupação da arquitetura. Sim, porque veio da arquitetura na década de 70. E aí, 2 professores lá americanos, tal, vendo isso, dessa acessibilidade dentro da arquitetura, trouxeram isso para a aprendizagem. Então, aí, a partir da década de 90, aí nós temos o desenho universal da aprendizagem. O que é isso? A Isis e o Adriano até agora estão falando do ensino integral, que é para todos, falando da diversidade. Exatamente, o desenho universal é aquele que você vai pensar não fazendo uma coisa diferente para aquele aluno com deficiência que você tem na sua sala, ou deficiência visual, ou auditiva. Você vai pensar de tal forma que, elaborando uma solicitação para a classe possa fazer igual para todos. Eu vou dar um exemplo de mapas. Aí todo mundo fala mapa, aí vem com aquelas coisas antigas, né, que tem aquele esquadro que você desenha o mapa e tal. Tem ainda isso? Pode ser que tenha aí por aí, mas, ok. Esquadro? Se tiver, ok, você vai fazer. Mas aquele aluno da sala, como é que eu posso ajudar o aluno que está na minha sala? Ou que ele é autista, ou que ele tem baixa visão. Eu vou transformar esse material em material concreto. Fazendo o quê? Colocando texturas no mapa. E eu vou dizer para vocês que os alunos aprendem muito quando eles produzem esse material. Que é bom para todo mundo gosta. Quem não gosta de chegar e ter uma coisa diferente e lá passar a mão? Eu brinco muito que eu falo assim, pensa numa loja cheia de coisas, de objetos e tal, e uma bela de uma placa escrita assim, proibido tocar. Gente, todo mundo vai ter urticária, porque se você não puder mexer, vai ser terrível. Então, o desenho universal da aprendizagem é isso. E vocês, professores, vão estar dizendo, pronto, lá vem a Tânia, que vai dizer que a gente tem que pensar e vai dar mais trabalho. Não vou dizer que pensar vai dar um pouquinho mais de trabalho. Só que o resultado disso será muito melhor, porque você estará fazendo algo para todo mundo. Então, o aluno tem baixa visão, traz um pouco mais ampliado para a classe toda, se você vai trazer um texto. Pronto, os alunos vão até gostar, porque aí não tem que ficar lá pertinho. Então, são determinadas coisas que você pode pensar. Um gráfico. Gente, gráfico
é maravilhoso. Vários professores de matemáticas têm trazido para mim isso. Quando na sala ele pede que vá fazer, que os alunos produzam o gráfico para os outros alunos com deficiência, de uma forma que seja tátil. Então, no caso do gráfico, o palito de churrasco do domingo, gente, dá um eixo XY maravilhoso na segunda-feira. E ali o barbante faz a parábola. Conclusão, aquele aluno que está produzindo junto com um aluno com deficiência, às vezes aquele que tem dificuldade, gente, a gente atira no que viu, acerta no que não viu. Às vezes você pega um aluno com dificuldade de aprendizagem que vai se beneficiar muito desse trabalho que você vai fazer para todos. E aí a gente vai conversar um pouco com vocês sobre essa interação. Qual que é essa relação da educação integral com esse desenho universal de aprendizagem? A Tânia acabou de trazer aqui de forma bem objetiva, bem sucinta, essa teoria e como que ela traz a prática. Então, é da arquitetura, é para ser acesso a todos. Então, se tem um cadeirante, ele tem acesso aos prédios. Se tem um cego, ele consegue chegar até o prédio, perceber o que está em volta. Enfim, é para dar acesso a todos. E aí você traz aprendizagem. Ela trouxe aqui 2 formas práticas, né? Uma na matemática e outra na geografia, que é de deixar concreto. E aí a gente traz aqui a conversa para a educação integral. Quando você coloca estudantes com essa diversidade, então um estudante autista, enfim, numa classe para trabalhar junto, em grupo, com estudantes de habilidades diferentes, de habilidades cognitivas, de habilidades socioemocionais distintas. Você faz com que essa interação, de forma bem empática, ela consiga gerar aprendizagem. Então, essa que é a grande sacada da metodologia ativa e por isso que ela é muito utilizada na educação integral. E o desenho universal, ele traz essa preocupação. Então, se você vai trazer uma atividade e é para todos, como que você traz essa atividade? Exatamente. E uma coisa bem simples, né? Traz para o concreto. A produção de um mapa já traz ele tátil, então já consegue aí auxiliar alguns estudantes. Então, esse pensamento, essa lógica de que um local ele tem que ser acessível a todos, independente das condições desse público, é a lógica que a gente precisa ter na educação também. E aí eu vou passar a bola para você, Adriano, e adiantar os slides. Todo esse histórico que a Tânia trouxe, que a gente tem aí 4 minutinhos, né, Adriano? 4 minutinhos. Para chegar no final. Todo esse histórico que a Tânia trouxe, ele está disponível nos slides para vocês. Então, eu vou só dar uma amostra. Por favor, põe na tela. Tem aqui conceito de desenho universal. Boa. Isso aí daqui, como garantir, né? Isso, como garantir. Aí pode passar, professora. Aí, eu pegando na prática de aula, educação integral mais o desenho universal, na arte, a gente consegue colocar a educação integral para trabalhar a criatividade, a sensibilidade, a expressão, a autoestima e a valorização da diversidade cultural. Pensando nisso, pode passar, professora, o próximo slide. Pensei na prática fazer o desenho rápido. E para isso usar a técnica do lambi-lambi, um dos trabalhos que a gente pode fazer. Essa técnica não precisa ficar só em arte. Pode ser usado em vários componentes, né? Então, essa técnica do Vygotsky, do Doug Lemov, confundi aqui os educadores, do Doug Lemov, o Faça Agora. Então, a técnica Faça Agora, do Doug Lemov, que consiste no seguinte, você já chegar na sala de aula, imediatamente, assim, no início da aula, já pedir atividade para o aluno. Então, a gente pode trabalhar nisso aí com o lambi-lambi. Então, você pode já chegar e fazer uma frase, mostrar um poema para esse aluno. E o resultado final, o produto final, seria um lambi-lambi. Lambi-lambi, para quem não conhece, tem até essa na imagem aí do moço passando aí na rua. Ele está andando na calçada, um rapaz aí de terno. No fundo tem uma parede cheio de cartaz. Esse cartaz aí é aquele lambi-lambi.
E esse lambe-lambe também, na parte do desenho universal, eu pensei na parte tátil, Tânia. Eu estava conversando com a Tânia, isso. que assim, até a Pinacoteca tem um trabalho que eles fazem com isso daí. Maravilhoso. Maravilhoso. Temos também a sugestão, que seria um filme. Pode passar, professora. Pode passar, professora, que a gente está com o tempo correndo aqui. Que eu até, como vocês estavam em discussão, até pedi para trazer a câmera para a gente. O Lambe-Lambe, um filme. Então, é que agora tem a sugestão também. Tá. Que eu vou deixar aí para vocês. Pode passar, professora. Sugestão. Como Estrelas na Terra. É Tari Zempar, o nome indiano aí. Esse daí mostra um aluno que tem dislexia, que ele dava super mal na escola, e um professor que descobriu que ele tem dislexia e montou um jeito diferente de trabalhar com ele. Eu acho que alguns professores conhecem. Eu já vi esse filme, mas eu não lembro o nome. Tá aí o nome. E a gente já está finalizando. Professora, quer falar mais alguma coisa? Não, só para encerrar aqui o conceito, o que a gente, só para fechar aqui a explicação, o que a gente veio com esse debate? Falar da importância da educação integral, que é bem diferente do programa Ensino Integral. Então, a educação integral, ela está na BNCC, ou seja, a partir do Sistema Federal, na Base Nacional Comum Curricular. Ela está no nosso currículo paulista e está presente aí quando você olha em contextos de áreas, enfim, né, a interdisciplinar, multidisciplinar. Então, é olhar esse estudante nas diversas dimensões que ele traz, inclusive o seu contexto sociocultural individual. A gente falou dessa importância do desenho universal de aprendizagem, que é o quê? Pensar em atividades que consiga ser acessível a todos, tá certo? Sim. E essa relação, como a gente traz isso na prática. Então, lambe-lambe de forma mais tátil. Usamos a técnica do Lemove. Faça agora. Exatamente, faça agora, que é trazer primeiro a atividade e depois a base conteúdo dessa atividade, essa aqui, que é a técnica, tá certo? Tudo isso para quê? Para um debate de temas contemporâneos transversais e educação integral. Ok? E é isso, professora. Então a gente finalizou. Bom dia, Tânia. Legal, foi ótimo. Obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Bom dia para vocês, até a próxima. Até a próxima. Tchau, professores. Tchau. E professoras. Sobe as letrinhas. Tic, 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 tic.